Queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa coisa de sair para vender pamonha na feira. E isso, antes da pamonharia, minha mãe, ela sempre gostou muito de cozinhar, sempre. E goiano adora pamonha. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para Isabel. Isabel, um beijo, tá? Te amo muito. Muito querida, minha mãe. Tenho muito orgulho de falar dela. E durante esse período nós compramos uma van, nós estampamos toda a van e nós entregávamos de casa em casa as pamonhas. E essas pamonhas eram feitas aonde? Na minha casa. Nós colocamos o fogão ali e nós fazíamos ali. Porque como ela já estava morando no sítio, já estava morando no Braço Feio, só que a pamonharia ainda não estava funcionando. Uhum. Então, nós fazíamos lá na minha casa. E começamos de porta em porta. Depois disso, nós decidimos ir para a feira. Porque o pessoal sempre pedia e nós fomos para a feira. Fui fazer Toda feira quarta-feira. Toda quarta-feira nós estávamos lá. Para mim, Gi, foi um tempo muito precioso. Porque era um tempo... Quando a gente é adolescente, é jovem, a gente não dá muita importância. Não que não seja importância, essa não é a palavra, mas a gente não liga tanto para os pais. A gente não dá o devido valor, essa é a palavra. Sim. Né? Os adolescentes nas suas fases, né? Às vezes não dá o devido valor. E eu creio que eu não dava um devido valor para minha mãe. Eu sou ainda muito desligada, sabe? Só que durante esse período que nós trabalhamos lá em casa, nós fazíamos as pamonhas, nós conversávamos muito. Até porque vocês compartilhavam horas juntas ali, né? Horas juntas, porque nós fazíamos todo o processo. Nós limpávamos, ralavam milho e ela fazia. Eu auxiliava só. E esse período para mim foi muito importante, porque nós tínhamos um tempo para conversar. Minha mãe é uma mulher de muita oração. Muita oração. Então, eu contava alguma coisa para ela, ela entrava em oração. Ali ela se colocava diante do Senhor por mim, pela minha família, pelos meus projetos. Como você mencionou, quando eu e meu esposo nós nos casamos, muito novos, nós fomos dirigir uma igreja. Tem isso também. Uhum. Então, ali passava por alguns processos, né? Nós éramos muito novos quando nós fomos. O Luiz Henrique tinha apenas 6 meses. Então, éramos recém-casados. E aí, ali eu contava para ela o que acontecia, ela me ajudava, entrava em oração comigo. Nós tínhamos muitos momentos especiais, como mãe e filha. Isso me fez olhar para minha mãe de uma forma diferente. Trabalhar com ela. Eu era jovem e eu não vou mentir, eu tinha vergonha de trabalhar na feira. No começo eu tinha, Gi. Eu sentia uma vergonha. Por ser jovem, né? E o Senhor foi mostrando... Esses momentos com minha mãe me fez enxergar o quão valioso era cada dia que eu passava com ela ali. E eu mudei o meu pensamento. Mudei totalmente o meu pensamento. Para mim era uma honra estar ali fazendo o que ela gostava de fazer. Dando prioridade para aquilo que a minha mãe queria fazer. E nós tivemos esse período. Depois eles abriram uma pamonharia lá no Braço Feio. E aí eu vendi a van, nós vendemos... Eu estava grávida do Lorenzo, fiz a feira na quarta-feira, na sexta-feira eu ganhei o Lorenzo. Uhum. Eu trabalhei... praticamente os últimos momentos até ali. Até os últimos momentos na feira. Então, isso é algo importante. Nós, como jovens, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu tinha um pensamento, mas os meus olhos foram abertos, eu creio que pelo Senhor, para eu poder saber valorizar aquele tempo que eu estava com ela. As palavras sábias que ela direcionava para mim. Sabe? O quanto aquilo me enriquecia como pessoa, como mulher, como mãe, ter os conselhos da minha mãe. E eu creio que vai chegar um período dos jovens que às vezes são mais desligados a olharem para os pais de uma forma diferente, a reconhecer o valor das mínimas coisas. Não importa se é vender algo na rua, não importa se é ir para a feira,
Porque eu sei que, às vezes, muitos jovens têm vergonha, porque já chegaram para mim e falaram. Falo, não tenha. E outra coisa também que a gente vê que é uma coisa tão boba, né? Porque quando a gente tem, né, a gente tem filho, você quer estar perto, super proteger, né? Eu acho que quem que já não passou pela experiência de você levar o filho e a filha na porta da escola, você querer dar um beijo, Sim. né? Ai, mãe, eu já não sou mais criança, Verdade. né? Então já aconteceu e dói, né? Dói tanto isso, Dói. né? E é algo tão simples, mas que marca a gente como mãe, né? Mas eles não têm noção o quanto isso às vezes afeta, né? A gente Sim. se entristece com essas atitudes. Mas eu creio, igual esse tempo que eu passei com a minha mãe, me fez olhar para minha mãe de uma outra forma. Me fez reconhecer o valor dela, o valor do trabalho dela. Porque a minha mãe, ela batalhou a vida toda por mim e pelo meu irmão. Eu tenho um orgulho da minha... Nós nos falamos todos os dias. Nós mandamos mensagem todos os dias uma para outra. Nós falamos que nos amamos. E essa ligação, Gi, ela veio desse momento da feira. Antes disso, vocês se davam bem, mas não era essa coisa tão forte como é hoje, Isso, então. nós sempre nos demos bem, sempre. Só que esse momento com ela abriu os meus olhos para mim poder enxergar o valor das mínimas coisas. O quão precioso era ouvir um conselho dela. O quão precioso era poder ver ela batalhando por aquilo que ela queria, por aquilo que ela gosta de fazer.